Fala galera, muita gente pediu e hoje estamos aqui fazendo um vídeo com todos os pontos da carne. Então vamos lá. Bem passado, ponto mais, ao ponto, ponto do netão e mal passado. Vamos fazer todos os pontos aqui no vídeo de hoje. Sem mais delongas, o que eu tenho aqui? Eu tenho baby beef sem gordura, tá? Então tá um corte bem bonito, mas sem camada de gordura. E todos aproximadamente na mesma espessura, todos com 2 dedos. Quando eu vou fazer carnes bem passadas ou mal passadas, eu utilizo sempre a mesma técnica, que é selar de um lado, selar de outro e deixar ela acertando o ponto. Qual que é a diferença de uma carne bem passada para uma carne ao ponto do netão? O tempo que ela vai ficar lá em cima no segundo andar acertando o ponto. Então, se eu tenho que servir elas ao mesmo tempo, o que eu vou fazer? Eu vou colocar primeiro a que precisa ficar mais passada, depois ponto menos e assim por diante até chegar e colocar por último a mal passada. Então, para servir as carnes com pontos diferentes ao mesmo tempo, eu coloco elas em momentos diferentes na churrasqueira. Muita gente trabalha com espessura do steak, ou seja, o bem passado eu faço mais fino, o mal passado mais grosso, e vou aumentando a espessura de acordo com os pontos. O que acontece? Se você de repente quer servir aí num restaurante, numa churrascaria ou eu mesmo nos meus eventos, eu vou servir um steak de 100 gramas para quem quer bem passado e um de 350 a 400 para quem quer mal passado. Não rola. Então eu faço todos do mesmo tamanho e deixo eles tempos diferentes lá na churrasqueira. Então, sem mais delongas, já vou começar a colocar aqui o steak que eu vou fazer bem passado. Vem pra cá, Bruno. Escuta o cheiro. Vou deixar ele aqui até ele dourar dos dois lados. Quando ele dourar dos dois lados, eu vou entrar com o steak que eu vou fazer no ponto mais. Naquela diamantada de leite. Já dourou bem os dois lados da minha carne, ó. Tá bem diamantada. E você vê, ó, que ela tá dourada aqui, mas tá gelada por baixo ainda. Porque eu tô segurando ela com a mão que eu acabei de queimar, inclusive. Então, ela tá totalmente crua ainda. Tô só dourando ela. E aí eu vou acertar o ponto lá em cima, para tentar preservar mais a suculência dessa carne. Quando eu jogo esse calor forte no steak, eu faço os líquidos do steak se acumularem no meio. Enquanto ela está no segundo andar acertando o ponto, esse líquido vai distribuindo. Então, por mais que ela fique passada, e vai ficar um pouco seca, é claro, mas ela fica um pouco menos seca se eu tivesse feito ela com uma temperatura menor, se eu tivesse feito ela ali a 40 centímetros da brasa, por exemplo. Ó, já diamantei esse lado também, vou subir ela para o segundo andar e vou aqui pegar o steak que eu vou fazer ao ponto mais. Escuta o cheiro. Ó, vou subir aqui o segundo e já vou colocar o terceiro steak, o que eu vou fazer ao ponto. Escuta o cheiro. Sai ao ponto e agora entra ao ponto menos. Escuta o cheiro. Tiro ponto menos e entra por último mal passado. Aqui muita gente pergunta, Netão, você vira a carne quando ela está no segundo andar? Às vezes sim. Se eu estou fazendo muita carne, não dá para você ficar lá virando a carne. Agora, se você estiver fazendo poucos cortes como eu estou fazendo agora, você vai lá e vira ela no segundo andar, que vai ficar com o pontinho ainda mais por igual. O último, mal passado, subiu também e agora vou deixar todos eles acertando o ponto, vão chegar todos no ponto ao mesmo tempo. Eu posso até abaixar um pouco aqui a grelha para adiantar, porque esse meu segundo andar está bem alto, que era para poder pegar o ângulo de câmeras ali para vocês visualizarem melhor. Vou até abaixar, que aí vai ser bem mais rápido.
Você vai reparar que à medida que ele for passando, ele vai ficando mais reto e depois ele vai até entrando. E os menos passados vão ficar mais estufados. Então a carne bem passada, você observa que ela é assim. Ao ponto mais, você vai ver que ela está assim. Ao ponto ela está reta. Ponto menos uma curvinha e mal passada, bem mais curvada. Fica a dica. Bom, vamos lá. Tirar todos. Ponto mais. Nossa, não. Bem passado, velho. Bem passado, ó. Chega até envergado assim o steak, velho. Que pecado, mas tá aqui. Bem passado. Ponto mais. Você vê que ele tá meio que retinho. Ao ponto. Tá quase reto. Esse aqui ainda tem uma parte côncava aqui. Esse aqui já tá mais reto. Ponto do netão. Já tá mais estufadinho. Top. E mal passado. Isso aqui tá bem estufado. Top também. Então, agora é só deixar descansar e a gente já fatia pra mostrar como ele ficou. Descanse em paz. Bom, pessoal, aqui só uma pequena observação, ó. As carnes que estavam mais passadas, enquanto descansavam, elas soltaram mais líquido aqui na tábua. Já até deu uma secadinha aqui, mas acho que ainda dá pra perceber aqui entre as carnes, que a gente não mexeu nas carnes. Você vê que aqui, ó, quase não tem suco, aqui muito pouco, aqui já tem bastante, aqui mais ainda entre as mais passadas. Então, quanto mais passada, além dela perder mais suco lá na grelha, ainda perde mais suco na hora de descansar. Outra coisa, muita gente pede pra gente, Netão, e se eu quiser usar termômetro? Eu não sei tocar na carne e saber o ponto, né? Como eu faço? O que eu faço? Mal passada, ponto menos, ao ponto, ponto mais bem passada. Como assim? Toquei na carne, toquei aqui, textura aproximada, na carne, mal passada. Toquei aqui, juntei o indicador com o polegar, senti uma textura próxima, carne a ponto menos, e assim por diante. Se você quiser usar o termômetro, você pode, não tem problema nenhum. Aqui você vai ter uma carne acima de 68 graus, aqui entre 63 e 67, aqui entre 58 e 62, ponto menos ou ponto do netão 53 a 57 e aqui 48 a 52. Sem mais delongas, vou cortá-las aqui e mostrar para vocês as diferenças. Bem passada, ponto mais, ao ponto, ponto menos e mal passada. Consegue perceber a diferença? Ó, mal passada, você vê que para ela, ao ponto menos já tem mais cocção nas fibras, ao ponto a gente já tem um cinza nas extremidades, ponto mais, ela já está ficando cinza, então o rosinha já está começando a ir embora e a bem passada já não tem mais cinza nenhum. Bom, cortados aqui as carnes, vocês viram a diferença. Agora vou separar aqui meus dois preferidos e vou degustar, é claro. Ponto do netão e mal passado. Salzinho de parrilha complementando o reino. Cheers.